Muito bem, o objetivo deste vídeo é apresentar as características da Carta aos Hebreus e a superioridade de Cristo, pontuando a autoria, o destinatário e o propósito da Carta de Hebreus, não de maneira exaustiva, mas como um subsídio à revista e à lição desse próximo domingo, de maneira a complementar aí, ajudando direta ou indiretamente quem quer que esteja assistindo esse vídeo. Muito bem, começaremos com a autoria então. Quando nós não temos uma obra que inicia-se com um prólogo em que o autor da obra se identifica como Paulo faz nas suas cartas, como é o caso da Carta aos Hebreus, faz-se necessário então um estudo que a crítica literária faz em cima desta obra, para levantar então dados como autoria, destinatário, datação. E esse trabalho baseia-se, em resumo, dentro das evidências internas, isto é, dentro da própria obra canônica, dentro da própria escritura, dentro do próprio texto, é o texto quem conduz a pesquisa em última análise, e também as evidências externas, que são aquelas que os pais da igreja deixaram registrados, registros históricos, então, que ficaram aí. Portanto, começaremos por algumas evidências externas que foram pontuadas pelo próprio autor da lição deste primeiro trimestre, que é Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria viu similaridades entre as cartas de Paulo. Aliás, Clemente de Alexandria viu similaridades entre Hebreus e Atos dos Apóstolos. Por essa similaridade, conjectura Clemente de Alexandria que Paulo teria escrito a carta aos Hebreus em hebraico e Lucas então teria traduzido. Daí explicaria essa similaridade entre Atos dos Apóstolos e o Evangelho e a carta aos Hebreus. Então, Eusébio de Cesareia deixa isso registrado com relação ao que Clemente de Alexandria afirmava. Eu vou ler aqui para vocês o que Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, deixou registrado. Diz o seguinte: diz também que a carta aos Hebreus é certamente de Paulo, mas que foi escrita em língua hebraica para os hebreus, sendo que Lucas a traduziu cuidadosamente e editou para os gregos. Daí que se encontre o mesmo colorido no estilo desta carta e nos Atos. Orígenes, embora ele considerasse essa tradição de que Paulo teria escrito a carta aos Hebreus, Orígenes não defendia isso categoricamente. Ele dizia que não havia inferioridade de conteúdo. Muito embora, eu vou ler aqui para vocês, ele não afirmava que era o próprio apóstolo. Diz o seguinte: e ainda mais que os pensamentos da carta são admiráveis e não inferiores aos das cartas que se admitem ser do apóstolo. Qualquer um que se aplique à leitura do apóstolo dirá conosco que também isto é verdade. E aí ele segue: de minha parte, se hei de dar minha opinião, eu diria que os pensamentos sim são do apóstolo, mas o estilo e a composição são de alguém que evoca a memória dos seus ensinamentos, dos ensinamentos do apóstolo, como um aluno que anota por escrito as coisas que seu mestre disse. Por conseguinte, se alguma igreja tiver esta carta como sendo de Paulo, que também por isto seja estimada, pois não sem motivo os antigos varões a transmitiram como de Paulo. Ele considera essa tradição de Paulo, mas não afirma que seria Paulo. Portanto, desde o século II já havia uma dúvida se de fato essa autoria fosse de Paulo. Muito embora o primeiro registro que nós temos, o primeiro manuscrito datado do século III, que é o papiro, um papiro, diga-se de passagem, papiro 46, ele vem A carta aos Hebreus ele vem inserida entre
as cartas de Paulo. Isso sugeria, ou poderia sugerir, não a autoria, mas talvez a canonicidade, a autoridade desta obra. Mas, influenciados ou não por esta localização deste registro, deste manuscrito, havia sugestões de que Paulo poderia ser o autor desta obra, como Clemente de Alexandria defendia. E aí, Lucas, outras sugestões também vieram à tona, como Clemente de Roma ou Lucas, e aí Orígenes afirma: Deus o sabe. Então, desde o século II, nós, de uma coisa temos certeza, de que Deus sabe quem foi o autor. Certamente os destinatários dessa obra, dessa carta, certamente conheciam o autor, porque você via características, em Hebreus capítulo 13, você vê experiências vivenciais entre o autor e o destinatário. Portanto, certamente o destinatário, o público-alvo, eles sabiam quem era o autor, mas a partir do século II já não se sabia mais quem era este autor. E aí Orígenes encerra: mas quem escreveu a carta, Deus o sabe. Deus sabe a verdade. Por outro lado, chegou a nós o relato de alguns que dizem que a carta foi escrita por Clemente, que foi bispo dos romanos, e o de outros, segundo os quais foi Lucas quem escreveu o Evangelho e os Atos. Ou seja, não se sabia ao certo, desde o século II, quem era, de fato, o autor desta obra. Havia uma resistência na Igreja Ocidental, desde o século II e III, sobre a autoria paulina. Por essa razão, havia uma dificuldade naquela época dessa obra entrar no cânon, nas escrituras. E aí no século IV, Jerônimo e Agostinho defenderam que Paulo seria o autor dessa obra, não influenciados pela crítica literária, diz D.A. Carson, mas porque para entrar no cânon era mais favorável a entrada de uma obra dessa no cânon se a autoria fosse comprovadamente de um apóstolo. Porque uma coisa sou eu escrever uma carta, outra coisa é alguém enviado pelo próprio Jesus Cristo. Mas isso não reduz a autoridade contida, ou não diminui nada a autoridade contida dentro dessa obra. Diga-se de passagem, a igreja oriental, ela dizia que não importava quem fosse o autor, porque essa obra era muito honrada dentro da igreja. Portanto, desde lá, o reconhecimento da canonicidade já era muito forte. E aí, devido à influência de Jerônimo e Agostinho, a Igreja Ocidental então começa a aceitar de modo geral como paulina esta obra. Concílio de Hipona, de Cartago e de Roma. De Hipona 393, o terceiro e sexto de Cartago, 397 e 419 respectivamente. E em Roma em 494. De Cartago já ficou bastante aceito já, de modo geral, essa autoria paulina. Desde lá, do quarto século até o período da Reforma Protestante, ficou assim, como Paulo escreveu esta obra aos Hebreus, essa carta aos Hebreus. Foi aí então que começaram a questionar as evidências internas e externas. Lutero sugeriu Apolo, e chamada por muitos como uma conjectura brilhante, uma conjectura inteligente, e aderida por muitos depois. A defesa de que Apolo seria o autor dessa obra, e diz
muitos estudiosos de que, embora seja brilhante essa defesa de que Lutero fez com relação a Apolo, o autor aos Hebreus, embora seja brilhante, não existe evidências para testar essa conjectura de Lutero. Calvino também sugeriu Clemente de Roma ou Lucas, mas o que eu quero dizer é que, a partir do século XVI, muitos questionamentos foram feitos pela crítica literária, em cima de evidências internas e externas, para de fato avaliar aquilo que foi aceitado de modo geral desde o século IV. E aí, o Concílio de Trento, em 8/4 de 56, a Igreja Católica Romana, como uma reação a esses questionamentos, ela reafirma que aquela obra de fato é paulina. Mas muito bem, existem algumas evidências internas que são debatidas para evidenciar se é de Paulo ou não. Algumas características são prós a favor de Paulo, como a teologia, a semelhança de teologia. Jesus preexistente e criador, por exemplo. A humilhação de Cristo, por exemplo, existe nas cartas de Paulo também, ao passo que existe em Hebreus. A nova aliança, a distribuição dos dons do Espírito Santo. Mas essas semelhanças teológicas, ao passo que existem diferenças teológicas também. Como o conceito do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus Cristo não existe em carta alguma de Paulo. Bem como o vocabulário e estilo. É consenso entre os estudiosos que o grego contido na carta aos Hebreus é muito mais refinado que o de Paulo. A retórica contida em Hebreus é completamente diferente das cartas de Paulo. A saudação com identificação, muito característico também das cartas de Paulo, não existe nesta obra aos Hebreus, como já foi dito. Um parágrafo a respeito dos leitores que Paulo sempre dedica, evidenciando ali uma relação muito próxima com os seus leitores, de fraternidade. E Paulo apela para a própria autoria apostólica. O autor aos Hebreus não faz isso, ele apela para a autoria de outros. Diga-se de passagem, ele se diz aluno de discípulos de Jesus. E essa evidência interna, queridos, é a cabal, é a evidência mais contundente e unânime entre os estudiosos de que não pode ser de Paulo essa obra. E diz o seguinte, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. O autor aos Hebreus está dizendo que ele foi aluno de discípulos de Jesus Cristo, em outras palavras. Já Paulo diz o seguinte: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoas alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu sou aluno do próprio Jesus Cristo. Portanto, isso é uma evidência interna definitiva para dizer que essa autoria não é de Paulo. Eu já vi muitas pessoas dizendo que muito provavelmente é de Paulo. Pelo contrário, temos poucos, aliás, quase nenhum estudioso que defende que essa autoria é de Paulo. Você encontrará poucas referências na teologia católica, em teólogos católicos, e muito pouco ainda. Essa abordagem do século II, essa discussão desde o século II, já está claro hoje que não é mas de Paulo. Muitas outras sugestões foram feitas ao longo do tempo, mas definitivamente não é de Paulo. E embora essa autoria seja questionada, a autoridade ela é intrínseca e indiscutível dessa obra.
Muito bem. Outra discussão também é quanto aos destinatários dessa obra. Em Hebreus 10, 32, 34, versículo 34, você vê o seguinte: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Nós sabemos que o autor está falando de um público específico, de um grupo específico. Há uma experiência vivencial entre o autor e o seu destinatário. Portanto, é um grupo específico, não é algo geral, global, não é uma publicação global. Ele tem como objetivo um destinatário específico. E esse destinatário nós sabemos e podemos afirmar, embora não sabemos muito a respeito dos destinatários, podemos afirmar que eles eram cristãos. E que esses destinatários não estavam em Jerusalém. Por quê? Porque em Hebreus 6,10 vai dizer que Deus não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ora, nós sabemos que a igreja em Jerusalém era uma igreja pobre. Nós vemos em Antioquia muitas coletas para ajudar estes irmãos. Nos locais, nas missões de Paulo também, para ajudar estes irmãos em Jerusalém. Portanto, se os destinatários em Hebreus eram pessoas que ajudavam outras pessoas e tinham condições de ajudar, diga-se de passagem, possivelmente essa carta aos Hebreus tem uma datação aí anterior ao ano 70. Vão existir variações desde o ano 50 até os anos 90, mas as mais plausíveis pelos estudiosos é antes do ano 70, por evidências internas, né? Não há menção à destruição do templo, por exemplo. Então, se de fato esteve em torno destes anos, certamente não era em Jerusalém o destinatário, o seu público. Mas a discussão entre os estudiosos é quanto à etnia deste grupo, a etnia destes destinatários. Eram cristãos gentios ou eram cristãos judeus? Há alguns que defendem um grupo mesclado de cristãos gentios e judeus, predominantemente judeus. Mas a grande discussão dos argumentos é se este grupo era um grupo de cristãos gentios, pagãos, que se converteram ao cristianismo, ou se aqueles judeus que se converteram ao cristianismo. E aí a gente vê algumas defesas que esses estudiosos fazem. Por exemplo, aqui, os que defendem cristãos judeus, eles dizem que há uma necessidade de interpretação tipológica. Há uma tipologia do Antigo Testamento que domina toda a exposição da obra. Portanto, a pressuposição do autor é que o seu destinatário tenha um conhecimento muito bem aprimorado dessas tipologias, da mesma forma que o conteúdo requer, né? Então, isso são os estudiosos que defendem os cristãos judeus vão dizer. Aqueles que defendem os cristãos gentios vão dizer assim: ora, mas Paulo também expõe elementos do Antigo Testamento. Paulo também expõe elementos difíceis do Antigo Testamento. Isso não é uma justificativa. Embora aqueles que defendem os cristãos judeus vão dizer: ora, mas Paulo, em nenhuma de suas cartas, as tipologias do Antigo Testamento dominam a exposição. E aí eles vão dizer mais: olha, a teologia ela requer o seguinte: o autor ele expõe uma supremacia sempre da antiga aliança com a nova aliança, dos antigos profetas com Jesus Cristo, do sumo sacerdócio do Antigo Testamento com o de Jesus Cristo. Não faria sentido esta insistente teologia, essa insistente maneira de expor esta nova aliança como superior, se este
público não tivesse o intuito de retornar, então, a práticas antigas, ou retornar aquela antiga aliança, ou retornar aquela fé no sumo sacerdócio. Então faz mais sentido que isso seja direcionado a cristãos judeus, a pessoas que outrora estivessem nessa prática e que agora estão sendo seduzidos de alguma maneira a voltar para essa prática. Aí, do outro lado, vai dizer o seguinte: sim, mas aos simples Gálatas, Paulo escreve conceitos difíceis também de se entender para cristãos gentios, para cristãos simples. Então, se ele escreve conceitos difíceis de entender para cristãos simples, com muito mais razão o autor aos Hebreus, atirar pelo seu caráter e estilo e o nível cultural da carta elevado, com muito mais razão o autor escreveria para o seu destinatário, que corresponde ao nível cultural de sua carta. Portanto, o conhecimento do Antigo Testamento, o conhecimento desses assuntos difíceis do Antigo Testamento, não necessariamente requer que seja vivencial de liturgia litúrgica do culto, do sumo sacerdócio, não vivencial, mas teológica, mas de conhecimento de Bíblia mesmo, conhecimento de Antigo Testamento. Então não justifica, não necessariamente precisa que o seu público, isso não justifica um público judeu, vão dizer estes, né? Dizem estes. E aí eles continuam. Sim, mas Hebreus 1:1 vai dizer que os nossos antepassados, em outras traduções, os nossos pais, porque ali é um substantivo flexionado do nominativo pater. Então eles vão dizer assim, bom, mas se ele fala que é os nossos pais, se o autor aos Hebreus escreve aos seus destinatários, dizendo nossos, isso fortalece a defesa de que são cristãos judeus. Aí, do outro lado, vai dizer assim, mas tem um porém. Paulo escrevendo aos corintianos, Paulo escrevendo a cristãos gentios, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 10:1, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos os nossos antepassados. E lá também está o substantivo pater. Então isso não justifica. Paulo está escrevendo para gentios. Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios. E aí eles vão dizer mais. Afastar-se, só mais um detalhe. Esses estudiosos que defendem os cristãos judeus vão dizer o seguinte, olha, o conceito de Israel de Deus já era um conceito que entendido nas cartas dos apóstolos como aquele que crê em Jesus Cristo. O cristão é o Israel de Deus. Então não justifica este nossos antepassados, como vocês argumentam. E aí eles dizem o seguinte, olha, em Hebreus 3:12, afastar-se do Deus vivo faz mais sentido a pagãos que estão sendo, de alguma maneira, estão cedendo à apostasia e então se afastando do Deus vivo, se afastando do Deus vivo, como fala Hebreus 3:12, do que para os judeus. Porque se os judeus de fato estivessem voltando para o judaísmo, eles estariam servindo o Deus vivo dos seus antepassados. Então, para o autor escrever isso, harmoniza mais com o público gentil. E aí os que defendem os cristãos judeus como destinatário vai dizer o seguinte,
Sim, mas o contexto em que Hebreus cita, Hebreus está citando um povo liderado por Moisés. Então, se isto se aplica àquele povo, por que não se aplicaria a cristãos do primeiro século, judeus? Então, o que eu quero dizer para vocês, eu não trouxe aqui exaustivamente todas as discussões, é que há uma discussão que defende tanto cristãos judeus como cristãos gentios. Que eu não posso dizer para você que é cristãos judeus somente, preciso ser honesto com você, expor os debates, expor alguns argumentos pelo menos, né? E dizer para vocês que é interessante que você dê uma pesquisada com relação a essa discussão, que isso vai enriquecer bastante a sua aula. O fato é que existem argumentos que fortalece um lado e enfraquece o outro, ao passo que fortalece um e enfraquece o outro. E vice-versa, quero dizer. Então, também não se sabe o destinatário. Alguns defendem judeus, outros defendem cristãos. Boa parte, não todos, boa parte vão defender sim cristãos judeus. Mas existem bons argumentos também que vão defender cristãos gentios. É interessante que você dê uma olhada. E o que sabemos sobre o propósito? Bom, o propósito está lá em Hebreus 13, 22, né? Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. O propósito do autor aos Hebreus, portanto, é exortar os seus destinatários. E exortar em quê? Na perseverança da fé. Essa perseverança nessa fé, há uma discussão. O que estava causando essa apostasia daqueles irmãos? O que estava causando isso? Pode ser que seja, alguns vão sugerir, pode ser que seja o medo de que a religião judaica era uma religião conhecida no Império Romano. A cristã não. Diga-se de passagem, como eu já falei da datação, durante o ano de 64 até 68, houve muita perseguição sob Nero, né? Nero perseguiu muito os cristãos. Então, era melhor ou era mais confortável eu voltar ao judaísmo, ou era confortável deixar o cristianismo, no caso de cristãos gentios, né? Mas seja lá quem for, era confortável eu deixar então o cristianismo porque no Império Romano era reconhecido essa religião judaica. Vão defender aqueles que defendem os judeus como destinatário. Mas o que nós sabemos, o que nós podemos afirmar com certeza, é que era a exortação da perseverança na fé. Havia então o caráter, as evidências internas, o caráter da obra expõe uma certa apostasia ali da verdadeira fé, né? Então o caráter expõe isso, mas não necessariamente expõe uma reversão ao cristianismo para o judaísmo, para a liturgia. Vale destacar isso, que são eu estou sem a minha aliança aqui, saiu no vídeo, mas eu sou casado, eu estou sem aliança, a aliança está por aqui, eu estou em casa. Os irmãos que me conhecem aí, me veem sem aliança, pode achar estranho. Não há nada na carta, não há nenhuma evidência na carta que sugira que há uma reversão para o judaísmo. Vale a pena deixar isso bem claro, que é uma discussão entre os estudiosos quanto ao destinatário. Não necessariamente é uma reversão ao judaísmo, mas há sim evidência interna na obra de que há uma apostasia ali
entre os irmãos, que o propósito do autor é que eles perseverem na verdadeira fé, perseverem na verdadeira fé em Cristo. E ele argumenta, o seu argumento é sempre assim: doutrina, exortação, doutrina, exortação. E ele vai expor a doutrina, né, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, o cumprimento daquilo que as sombras apontavam, o cumprimento e a supremacia, a substituição, a supremacia do sumo sacerdócio, o sacerdócio eterno, né, o reinado eterno, o sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai dizer lá. E o argumento dele sempre vai ser isso: olha, vocês estão voltando para algo que não tem valor, no caso se fosse cristãos judeus, ou vocês estão abandonando algo que é superior, superior e que é verdadeiro. Então não abandonem essa fé, né? E aí, falando da supremacia de Cristo, esse é o argumento que é característico dessa obra, é característico desta carta. E ele vai expor aí o item 2 e 3 da lição, né? Esse é o 2, em relação aos profetas. E eu gosto muito do argumento que Jesus Cristo usa em João capítulo 5, 39, ele diz, parte B, ele diz: e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus Cristo, ele vai dizer que toda a escritura testemunha a respeito dele. Então, o autor aos Hebreus, ele vai demonstrar na sua obra que aqueles elementos que os profetas disseram lá no Antigo Testamento, eles disseram a respeito de uma pessoa, a respeito de uma obra que é essa de Cristo Jesus, que é esta que eles estão se afastando, né? E por que ele é superior aos profetas? Porque os profetas falaram do próprio Jesus Cristo. As Escrituras profetizavam aquilo que havia de vir, a salvação que havia de vir, o reinado que havia de vir. Tudo apontava para Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo diz que as Escrituras testemunham ao meu respeito, quando Jesus Cristo veio no seu ministério, ele não era um expositor. Ele era o próprio ato a ser exposto. Ele não era um expositor, ele era aquilo que deveria ser exposto. Portanto, quando ele vem, cumpre tudo aquilo que os profetas disseram, e os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, eles escrevem, eles estão dando luz a este ministério de Jesus Cristo. É necessário então, faz-se necessário então, o Espírito Santo de Deus iluminar, inspirar os autores do Novo Testamento a explicar o ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas falava sobre a verdade, ele era a própria verdade, ele é a própria verdade. Então, assim, essa supremacia de Cristo em cima de todos os profetas, em cima de todos aqueles que escreveram para nós. Porque, de novo, ele não era um expositor, ele era o fato a ser exposto. Há uma supremacia por quem ele é. E o item 3, em relação aos anjos. E aí o autor aos Hebreus escreve no capítulo 1, versículo 9, por isso Deus, o teu Deus. Isso é até um argumento do autor da lição. Ele vai usar o argumento ontológico, né? Jesus Cristo é Deus, como o próprio autor aos Hebreus e o Novo Testamento, e a Bíblia inteira vai dizer isso, Colossenses 2, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é Deus de Deus, luz de luz. E aí está implícito na carta aos Hebreus um aspecto trinitário, né? E ele deixa implícito também esse aspecto trinitário, mostrando
que são pessoas distintas, né? Doutrina da Trindade. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus. Só há um Deus. A gente não vai falar sobre a doutrina da Trindade aqui, mas há implícito, e o autor da lição fala acertadamente, o aspecto ontológico de Jesus Cristo para expor a superioridade em relação aos anjos. Jesus Cristo é Deus, é o Deus encarnado. Por isso ele é superior a toda a criação. Nós sabemos que não há nada superior ao Criador. Portanto, se Jesus Cristo é Deus, nada se compara a Ele. Amém? Que Deus abençoe nossa vida, que Deus abençoe o nosso coração. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Certamente faremos mais vídeos aí para ajudar direta ou indiretamente as lições.